Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje para começar o nosso vídeo eu quero te indicar um filme que não é só bom, ele é maravilhoso. Eu tô falando de A Sociedade dos Poetas Mortos. Talvez você já tenha ouvido falar desse filme, talvez não, mas se nunca assistiu de verdade, você tá perdendo aqui uma grande obra. A história se passa num colégio interno, super tradicional, daqueles que prezam pela disciplina, notas altas e um futuro aqui seguro, tipo medicina, engenharia, advocacia, nada de sonhar alto ou fazer diferente, sabe? Mas chega um professor novo, o John, interpretado aqui pelo Robin Williams, o maravilhoso Robin Williams, e pessoal, esse cara aqui, ele muda tudo, ele começa a ensinar literatura de um jeito totalmente fora do comum. Ao invés de ficar preso nas regras e fórmulas, ele mostra para os alunos como a poesia pode ser algo viva, intensa, de uma forma de se expressar de verdade, e vem aquela frase clássica, carpe diem, aproveite o dia. Esse é o ponto central do filme, viver com intensidade, com propósito, não é só seguir o que esperam de você, mas descobrir quem você realmente é e ter coragem de ir atrás disso. E o mais legal é que o filme faz tudo isso sem forçar, é sutil, profundo, e você vai se identificando aos poucos com os personagens. Tem um grupo de alunos que começa a enxergar a vida de um outro jeito por causa das aulas do John. Ele cria um grupo secreto, a tal Sociedade dos Poetas Mortos, onde ele explora a poesia, as ideias e a liberdade. E claro, como toda história tem conflitos, a pressão da família e o medo da decepção, a dificuldade de fazer escolhas, tudo isso aqui aparece de um jeito muito humano, sem exageros e sem clichês. E o que mais me marcou, além das atuações incríveis, foi como o filme mostra a importância de ouvir a sua própria voz. Sério, esse filme aqui é quase uma carta de amor para quem já se sentiu preso em um caminho que não queria seguir. Então, se você curte filmes que inspiram, que tocam de verdade e que faz a gente refletir sobre o que é viver de forma autêntica, coloca esse filme na sua lista hoje mesmo, porque vale cada minuto. Então assista hoje mesmo lá na Disney Plus, A Sociedade dos Poetas Mortos. E como você já viu, hoje o nosso vídeo é de filmes lá da Disney Plus. Eu separei aqui bons filmes pra você e eu só peço aí, como sempre, que você deixe seu likezão aí e se inscreva no canal, porque eu trago o vídeo aqui todo dia. Então, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora eu quero falar de um filme chamado Flaming Hot, de 2023. E pessoal, esse é um daqueles filmes que surpreende. Você começa achando que é só mais uma comédia leve ou uma história sobre comida, mas quando vê, tá torcendo e se emocionando e ainda terminando inspirado pra correr atrás dos seus próprios objetivos. O filme conta a história real do Richard Montañez, um cara que começou como faxineiro numa fábrica da Frito-Lay, aquela mesmo que faz os Cheetos, Doritos e por aí vai. Ele é filho aqui de imigrantes mexicanos que cresceu aqui enfrentando dificuldade e discriminação e com pouquíssimas oportunidades. Ele nunca deixou isso definir quem ele era, e o mais louco foi esse cara que inventou a ideia de criar o Cheetos Flaming Hot. Sim, aquele mesmo Cheetos apimentado famosíssimo, e tudo isso sem ser um executivo, sem diploma, sem um cargo importante, só com a sua criatividade, coragem e muita vontade de fazer diferente. O filme é dirigido pela Eva Longoria e tem uma pegada aqui super divertida, com bastante humor, mas sem perder o coração da história. Ele mostra como o Richard enxergou um jeito de se conectar com a própria empresa e como ele teve que lutar para ser ouvido num ambiente em que não estava acostumado a dar voz pra gente como ele. E o mais legal é que, além da parte motivacional, o filme também é uma baita homenagem à cultura latina, à importância da sua representatividade e aquelas pessoas que vivem sendo subestimadas, mas que têm ideias geniais e só precisa de uma chance para mostrar que é capaz. Então não é só um filme sobre um salgadinho picante, é sobre um cara comum que decide que não vai ser só mais um e que usa o que tinha, inclusive as suas raízes e a sua vivência, para criar algo grande. E pessoal, isso é muito inspirador. E a trilha sonora, o ritmo do filme, a forma como ele narra os fatos com aquele jeito descontraído, tudo contribui para deixar a história leve, divertida e ao mesmo tempo poderosa. Então, se você curte filmes baseados em histórias reais e que mostra que qualquer pessoa pode fazer história, mesmo começando de baixo, Flaming Hot é para você. É aquela dose motivacional com um tempero apimentado e cheio de personalidade. Então veja hoje mesmo Flaming Hot lá na Disney Plus. E continuando a nossa lista de filmes lá da Disney Plus, eu trago o menu de 2022. E se você ainda não viu, sério, coloque ele na sua lista hoje mesmo. É aquele tipo de filme que te prende do começo ao fim, não só pela história em si, mas pelo todo o clima que ele cria. E o mais louco é um suspense com crítica social que brinca com a ideia de luxo, ego e até o papel da arte na nossa vida. Só que tudo isso através de um jantar bizarro e genial ao mesmo tempo. O filme gira em torno de um casal, a Margot e
o Tyler, feito pelos Nicholas Hoult e pela Anya Taylor-Joy, que vai aqui até uma ilha super exclusiva para participar de um jantar elaborado por um chefe renomado, o Julian. Só que para você ter ideia, esse lugar é praticamente um templo da gastronomia, tudo refinado, milimetricamente calculado, e só a galera mais rica e influente consegue o acesso. Só que logo de cara você percebe que tem algo meio estranho ali, o clima entre os funcionários é tenso, o chefe parece mais um líder de seita do que o cozinheiro, e cada prato que chega na mesa tem um significado muito mais profundo do que só o sabor. A cada etapa do jantar, a coisa vai ficando cada vez mais desconfortável, e aí você percebe que isso não é só um jantar, é quase uma experiência psicológica, um espetáculo, ou os dois. E o que eu mais achei maneiro é que, como o filme brinca com o conceito da arte estilista, tipo, ele questiona até que ponto a arte, seja na gastronomia, no cinema ou na música, continua sendo algo genuíno ou se vira só um produto por ego de quem consome. E o personagem do chefe, pessoal, é uma baita metáfora disso. Ele ama o que faz, mas também parece totalmente esgotado, sabe? E tem outro ponto que pega muito, como cada personagem interpreta aqui um tipo de pessoa da nossa sociedade: o crítico que vive para julgar, o milionário entediado que consome por status, o fã obcecado que idealiza tudo sem entender nada, e a Margot, que é tipo a única que não parece estar nesse sistema. Ela é a nossa visão dentro daquela loucura toda, e a atmosfera do filme é um show à parte. Som, fotografia, a frieza do ambiente, tudo é pensado para te deixar desconfortável e curioso. É aquele tipo de filme que você termina e fica, mano, o que foi que eu acabei de ver aqui? Mas no bom sentido, é claro. Ele não depende de sustos ou de ação, e mais é aquele suspense psicológico que vai construindo tensão aos poucos. Enfim, o Menu não é só um filme sobre um jantar, ele é um prato cheio de camadas, com ironia, tensão e uma crítica social avançada. Então, se você gosta de filmes que te fazem pensar e ainda te deixam meio travado no sofá no final, pode ir sem medo, só que vai preparado, porque esse banquete é bem mais ácido do que parece, e esse filme aqui é para você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários e me contar o que você achou, beleza? Veja lá o Menu na Disney Plus. E para finalizar o nosso vídeo, outro dia eu tava aqui reassistindo a um filme que talvez tenha passado meio batido aí para muita gente. Eu tô falando de Anápolis, de 2006, e assim, ele pode não ser aquele blockbuster cheio de efeitos, mas tem uma vibe indie que, principalmente, você curte histórias de superação e disciplina. É aquele conflito clássico entre querer provar algo pro mundo e para si mesmo. O filme, ele acompanha o Jake, que é interpretado aqui pelo James Franco. Ele é um jovem que trabalha no estaleiro consertando navios e vendo aquela rotina meio limitada, só que o cara tem um sonho que parece impossível: entrar pra Academia Militar de Anápolis, que é tipo a elite da Marinha Americana. E olha, só de conquistar ali uma vaga nesse lugar, ele já tá lutando contra as estatísticas. O lugar é exigente ao extremo, tendo aqui fisicamente quanto psicologicamente, e a galera que entra geralmente tem uma história com militar, grana, ou já vem aqui de um ambiente já criado para esse ambiente. E o Jake, bom, ele não tem nada disso. E aí que o filme começa a te fisgar. Anápolis não é sobre um treinamento militar, sabe? Ele é sobre orgulho, resistência e também sobre insegurança, porque o Jake não tá só tentando sobreviver naquele ambiente duro, ele quer mostrar que ele merece estar ali, tanto como qualquer um, e mais ainda, ele tá tentando quebrar aquela voz interna que vive dizendo que ele não é bom o suficiente. E outro ponto forte do filme é o lance da autoridade. Tipo, ele entra em um mundo onde regras, hierarquia e disciplina são levadas ao extremo, e rola aquele clássico entre o embate do jovem rebelde e seus superiores que querem moldar ele de um jeito específico. É um choque de visões mesmo, seguir ordens ou manter a sua própria essência. E aí que entra o personagem do Tenente Cole, vivido pelo Tyree Gibson. Esse cara é tipo o antagonista do Jake, mas não naquele vilão malvado. Ele é mais um cara durão, exigente, que quer te ver cair pra ver se você levanta. Ele bota o Jake contra a parede várias vezes, e cada confronto entre os dois é quase um duelo de vontades. E a vibe do filme te lembra muito aqueles dramas de superação com fundo militar, tipo Falcão Negro em Perigo ou até Rock, mas sem a guerra em si. É mais focado no treinamento, nos dilemas internos e na evolução dos personagens. As cenas de treino, os desafios físicos e principalmente psicológicos são intensos, e no fim das contas, Anápolis é um filme sobre limites e o que o mundo te impõe ou a gente mesmo cria. Não é só um filme para quem quer ação desenfreada, mas para quem curte aquela pegada mais emocional, mais humana, onde cada conquista é o seu suor. Então vale a pena assistir, principalmente se você curte histórias de gente comum enfrentando o sistema, que
que parece inalcançável. Então, se você já passou por algum momento que teve que provar o seu valor ou simplesmente teve que se reencontrar depois de cair, vai se identificar. Então veja hoje mesmo Anápolis na Disney Plus. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, filmes lá da Disney Plus. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes lá da Disney Plus pra você, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço bastante. Logo menos eu tô de volta trazendo mais um vídeo. Até mais e fui!